E o Palmeiras vence o Choque Rei com requintes de crueldade, Palestrini. Foi maravilhoso. São Paulino tá pistola. É notinha pra CBF. É uma hipocrisia desses caras que eu tô aqui agora, ó, só dando risada. Vamos falar de lance polêmico nesse vídeo. E tem mais. Palmeiras batendo recorde de novo. 7º jogo que o Palmeiras ganha de virada neste ano. Palestrino, esse vídeo está imperdível. Vou colocar aqui também a fala do Everton Guimarães, que eu achei sensacional, a espontaneidade dele no que ele falou a respeito desse jogo do São Paulo. E também vou colocar a melhor análise desse jogo, a melhor fala que vocês vão ver na imprensa. É a melhor, porque o que tem de jornalistazinho aí passando a mão na cabeça agora, mas quando roubaram o Palmeiras lá atrás, que desclassificou a gente de uma Copa do Brasil e os caras foram campeões de uma Copa do Brasil com gol de mão, ninguém falou nada. E aí os caras olharam pra nós e falaram assim, ó, chora na cama, vocês choram demais. É mesmo, São Paulino? Então chora você agora, meu irmão. Agora sente aí o que é bom, o que essa arbitragem brasileira precisa mudar e muito no campeonato. Mas agora tá doendo em vocês e eu quero é que doa mesmo, porque vocês merecem, vocês são hipócritas. Então, enfim, Palestrino, eu tô aqui nessa vibe, sem pauta nesse vídeo, desculpa aí. Já quero pedir pra você que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Quero te pedir aí o seu like também, que é muito importante nesse vídeo. E bora lá, porque eu quero muito falar sobre esse jogo. Separei algumas coisas da minha visão, o meu 0,5% de contribuição nesse mar de vários influenciadores e jornalistas da mídia brasileira, mas eu quero falar aqui a minha voz, eu quero desabafar como torcedor dessa vitória maiúscula da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vem comigo, Palestrino. Ah, meu querido Palestrino, minha querida Palestrina que fala comigo do Brasil e do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com este coração alviverde. E tem gente que mora em condomínio e os vizinhos estão xingando os palmeirenses até umas horas, porque o palmeirense deve ter lavado a alma com essa virada do Palmeiras sobre o São Paulo nesse último jogo de domingo pela 27ª rodada do Brasileirão. E olha só, eu quero destacar aqui para vocês que pela 7ª vez em 2025 o Palmeiras ficou atrás no placar e conseguiu trazer a virada. É de fato o time da virada. A musiquinha que a torcida do Palmeiras criou, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, nunca foi tão verdadeiro após essa vitória contra o São Paulo ontem pela rodada do Brasileirão. E ó, 2 gols do São Paulo. Muito palmeirense já estava jogando a toalha no primeiro tempo. Eu também confesso para vocês que quando terminou o primeiro tempo eu falei, gente, eu tô achando que nós vamos tomar um cacete desses caras lá no Morumbi e eu espero que pelo menos o Palmeiras tenha gás aí para buscar o empate. Chega o segundo tempo, aí a história mudou. Mas vamos falar um pouquinho de polêmica de arbitragem, que eu sei que é o que vai dar a toada do vídeo, é o que vai tomar de conta dos noticiários, é o que o São Paulino vai reclamar com hipocrisia. Tá bom? Você, São Paulino, que tá reclamando desses lances que teve na partida aí, que não favoreceram vocês, que eu já vou dar minha opinião sobre isso, vocês são hipócritas por reclamar desse pênalti que não foi dado a favor de vocês. Mas eu quero falar não é só do pênalti não. Primeiro, vamos lá, o Alan escorrega, que é o lance mais polêmico da partida, não vou me esconder aqui, tá? Falei para os meus amigos, já vi árbitros darem esse pênalti e já vi árbitros não darem esse pênalti, como foi no jogo de ontem. Se a gente quiser lembrar o melhor futebol que acontece no mundo, que é o europeu, lá na Europa, se o árbitro está bem de frente para o lance, o VAR não interfere, o que mantém é a decisão de campo. E foi o que aconteceu ontem. Mas você quer saber minha opinião? Vou falar sem papas na língua para vocês. Foi pênalti, tá? Eu daria o pênalti, tá bom? Sou palmeirense aqui, tô sendo justo, admito de fato. Foi pênalti, por mais que o Alan não teve intenção nenhuma, ele escorregou, a bola já tinha saído, mas ainda estava em disputa, porque dava para o jogador do São Paulo conseguir pegar a bola novamente. Não era a chance clara de gol, porque a bola já tinha passado, mas o São Paulino ia conseguir pegar se não tivesse sido obstruída a jogada pelo escorregão do Alan, tá bom? Então foi pênalti que o árbitro não marcou a favor do São Paulo. Tá contente, São Paulino, se você caiu aqui? Tá feliz? Eu não sou igual você,
que ganha com gol de mão do Lucas, que desclassifica o Palmeiras no passado, a imagem que a CBF perdeu, nunca vi uma coisa dessa, num lance em que foi marcado, lembra lá atrás, palmeirense, em 2022, um pênalti mandrake em cima do Caleri, e antes o Caleri estava impedido, aí os caras se escondem, quer falar, não, mas o lance era inconclusivo. Como é que é inconclusivo sendo que a CBF perdeu o vídeo? Como que é inconclusivo? E ó, na imagem que foi colocada no jogo naquela época, era claramente que o jogador de São Paulo estava impedido. Não deram impedimento e ainda deram um pênalti que o seu Caleri cavou, tá? Porque não foi pênalti nem aqui nem na China. Mas lá naquela época, vocês olharam pro palmeirense e mandaram a gente chorar. Ah, vocês são chorão demais. Então chorem vocês agora, bando de hipócritas. E também tem uma galera da mídia aí também que tá falando, não, mas o São Paulo foi roubado. É mesmo, o São Paulo foi roubado. Então vamos falar de outras coisas aqui também. Outro lance que o São Paulino tá reclamando foi do pisão do Andreas Pereira em cima de outro jogador de São Paulo. Era para ter tomado vermelho o senhor Andreas Pereira. Seu Ramon Abate Abel não expulsou o jogador do Palmeiras. Tá contente, São Paulino? Mas quer saber de umas coisas que também vocês não vão falar desse jogo? E o Bobadilha, que era para ter tomado o segundo amarelo e ser expulso num lance que ele claramente obstrui um lance muito efetivo do Palmeiras e ele derruba o Alan no chão. E logo na sequência, o Crespo vai e tira o Bobadilha porque o Crespo não é besta. Esses lances vocês não vão falar, né? E o lance que o Enzo Dias vai e dá uma pisada, um totó. A bola nem estava mais em disputa. O Enzo Dias chega e dá um totó no Vitor Roque, que é o que ocasiona todo aquele burburinho que teve que ser parado a partida. Quase deu treta. Sobre isso vocês não vão falar, né? Bando de hipócrita. Vocês que ficam aí enchendo o saco do Palestrino por causa desse pênalti não marcado. Porque se fosse a favor de vocês, vocês estavam tudo pianinho e tirando onda com a nossa cara. Então chorem vocês agora, porque é a cama, é o lugar quente para onde vocês devem estar. Tá bom? Bando de hipócrita. Enchendo o saco, querendo falar mal de arbitragem. E arbitragem é isso aí, gente. Quando a Leila Pereira vem a público e fala que esses árbitros precisam ser melhor profissionalizados, quando o Palmeiras reclama da arbitragem, todo mundo vem falar que a gente é chorão. Agora chorem vocês, que se danem. Eu vou falar mesmo, chorem vocês. Aqui, essa vitória do Palmeiras foi para lavar a alma do Palestrino, tá bom? E ninguém vai desqualificar essa vitória do Palmeiras por causa de erros da arbitragem que aconteceram sim, tanto contra o São Paulo, também contra o Palmeiras. Porque no lance do Bobadilha, se o Bobadilha é expulso, não tinha acontecido pênalti nenhum, tá? Pra você estar reclamando agora do outro lado. Então aqui tá o meu desabafo, quero saber a opinião de você, Palestrino, que tá do outro lado. Se tem um amigo São Paulino que tá reclamando, fala isso pra ele e mostra a análise que eu vou colocar pra vocês aqui do Zinho no final desse vídeo, que é a melhor análise. Os caras estão se detendo pra reclamar de pênalti, mas o Palmeiras ganhou de forma maiúscula essa partida, porque o pênalti, quando não foi marcado, tava 2-0 a favor do São Paulo. Lógico, se marca o pênalti, os caras fazem o gol, tudo bem, 3-0, podia liquidar a partida? Lógico que podia, ninguém tá sendo hipócrita aqui. O fato é que o pênalti não foi marcado e o São Paulo ficou com 2-0. O Palmeiras precisou de 15 minutos para fazer 3 gols no São Paulo. Isso os caras não vão falar, né? Eles não vão admitir a incompetência deles. Bando de hipócritas, tá? Desculpa, isso aqui tava travado dentro de mim. Então chorem vocês agora aí, tá? Porque essa arbitragem, ela é ruim pra todo mundo. Lá atrás, ela pregou peça no Palmeiras e a gente ficou aqui, ó, engasgado até hoje quando a gente foi desclassificado pra vocês naquele lance lá da Copa do Brasil de 2022, lance sem vergonha. E vocês vieram tirar onda com a nossa cara. Então o problema é de vocês. Chorem e amarguem essa vitória, porque o Palmeiras é gigante, o Palmeiras vai lutar pra ser campeão brasileiro desse ano. Então vamos lá, Palestrino, depois desse desabafo, os caras querem pregar a peça aí, dizendo que o São Paulo perdeu por causa de um pênalti não marcado a favor deles, mas isso é a maior mentira que os caras podem contar pra você, tá? Porque o Palmeiras demonstrou e deu aula de competência, e essa aula de competência está na conta do senhor Abel Ferreira. Ó, a galera que pediu fora Abel um tempo atrás, e até eu que critiquei o Abel, merecidamente, acredito, olha, a gente não tem onde enfiar a cara agora. Porque o Palmeiras começa um primeiro tempo horrível. O São Paulo dominando o meio de campo. O São Paulo matando as jogadas do Palmeiras. O Palmeiras tentando jogar pelo meio, que era onde a gente tá tendo aí o maior êxito no campeonato. Dando aí sequência pro Vitor Roque e pro Flaco Lopes fazerem vários gols.
né, com várias jogadas trabalhadas pelo meio, o São Paulo do Crespo fechou o meio-campo do Palmeiras no primeiro tempo. E o Palmeiras não jogou absolutamente nada. E já posso falar pra vocês aqui, ó, Felipe Anderson dormindo, Giai não jogando nada. Quando o Luciano faz um golaço do Palmeiras, foi um golaço do Luciano, o Everton sai completamente vendido. Eu tava ouvindo uns caras falar, e é verdade aí, que o Everton parecia que tava naquelas peladas onde os caras enchem o caneco e aí tá bebaço e vai jogar, aquelas peladas de casado lá que os caras vão pra festa. O cara saiu vendido, o Luciano mata o Everton na jogada no primeiro gol lá, só no domínio. Golaço do Luciano, é verdade. E aí depois a bola sobra lá de novo na área, num respingo lá, e faz o segundo gol de São Paulo no primeiro tempo. Aí o palestrino mais cético já tava lá, fora Abel, o Abel é pardal. E aqui eu quero fazer a minha culpa. Assim como eu critiquei o Abel Ferreira no passado, eu não vou criticar agora não, tá? O que o Abel fez de errado? O Abel, gente, não fez nada de errado. O Abel entrou com a mesma escalação que o Palmeiras vem demonstrando nos últimos jogos, que vem jogando muito bem. Se tem alguma coisa que a gente tem que criticar, são alguns jogadores que estavam completamente apagados. Seu Rafael Veiga não estava jogando absolutamente nada. Não aproveitou a chance que ele teve aí, segundo jogo em sequência que o Abel dá para ele, e ele não aproveitou. Foi dominado pela defesa do São Paulo. Felipe Anderson, como falei para vocês, dormindo. Giai jogando muito mal também na partida. Murilo e seu Gustavo Gomes também falharam muito na zaga nos dois gols que o São Paulo faz no primeiro tempo. E o primeiro tempo do Palmeiras foi esse, morto, horrível, exceto por um jogador. Um jogador que teve muita gente que falou que era bagre, que o Palmeiras gastou demais nele. Gente, quem tá vestindo a camisa do Palmeiras, de todos, tá? De todos, tá? Todo jogador do Palmeiras tá de parabéns, o elenco do Palmeiras tá de parabéns. Mas se tem um cara que tá vestindo a camisa e tá sentindo o que é Palmeiras e tá conquistando o status de ídolo, já é um garoto chamado Vitor Roque. Esse aí brigou os 90 minutos. Se tinha uma reclamação que a gente falava, que faltava algum jogador ruim no Palmeiras, ruim no bom sentido, né? Aquele jogador que não baixa a cabeça, aquele jogador que não tem medo do adversário, aquele jogador que se tiver que peitar zagueiro de adversário, ele peita, aquele jogador craque de bola, que vai pra cima, aquele cara chato pra zaga adversária. Se tem um jogador como esse, se chama Vitor Roque hoje no Palmeiras. Que jogador espetacular! Palmeiras apagado no primeiro tempo, o único jogador que estava lutando pelo Palmeiras em campo no primeiro tempo se chamava Vitor Roque. Repito, esse moleque não vai ficar os 4 anos no Palmeiras de contrato que ele tem aqui. A Europa vai vir babando nele e já falei que o Deco lá do Barcelona deve estar se coçando por ter vendido esse menino pro Palmeiras. O Palmeiras vai fazer uma baita de uma grana com o Vitor Roque lá na frente, porque esse moleque é craque de bola. Ele é atacante nato. E já quero falar pra vocês do primeiro gol, passando pro segundo tempo, né? Porque pra mim o Abel foi sensacional. Escalou o time como tinha que ser escalado. Alguns jogadores não foram bem. Ele chegou e sacou Murilo no segundo tempo. Parabéns, Abel Ferreira. Puta, parabéns. Você é o Abel do Velho Testamento que tanta torcida do Palmeiras tá pedindo de volta. Sacou o Murilo, sacou o Giai, sacou o seu Rafael Veiga e aí colocou na sequência, deixa eu lembrar aqui quem eram os jogadores, ó, na sequência ele colocou o Bruno Fux, que jogou, cara, o Bruno Fux tem que ser titular da zaga do Palmeiras. Ele colocou o Bruno Fux, jogou muita bola e deu qualidade na saída de bola do Palmeiras. Ele botou o Alan para jogar como ala direito, no lugar do Giai, e o Alan entrou dominando o jogo por aquele setor, jogando muita bola ao menino. E o Maurício, o seu Rafael Veiga, que teve oportunidade, o Maurício entrou na vaga dele e o Maurício fez uma partida de almanaque no segundo tempo pelo Palmeiras. Maurício é outro que precisa ser o titular do Palmeiras. Não dá para ser o Rafael Veiga. Depois da partida de ontem, uma partida muito apagada do Veiga, teve uma boa participação contra o Vasco. Teve sim o Veiga, é verdade. Mas ontem que o Veiga tinha que aparecer, que era a oportunidade dele, ele não apareceu, não aproveitou. O Maurício entrou no segundo tempo e jogou o fino da bola pelo Palmeiras. E aí mudou o Palestrino. Quando entrou esses 3 jogadores, o Abel deve ter chegado no vestiário, deve ter dado um chego nos caras e falar assim, meu, agora nós vamos entrar e nós vamos jogar bola. E foi o que aconteceu. Foi um amasso do Palmeiras no segundo tempo. São Paulo completamente recuado, né? No primeiro tempo a gente tenta jogar pelo meio, não dava certo, porque o Crespo fechou e ganhou o meio campo. Nós começamos a jogar pelas laterais. Dito e feito.
o Palmeiras vai lá e faz o gol com o Vitor Roque, um golaço. E ele é baixinho, mas é um gol de centroavante, cara. Ele cabeceia tirando do goleiro. Vitor Roque é um jogador sensacional, cara. Ô Leila, pelo amor de Deus, segura o máximo que você puder esse menino, porque dificilmente a gente vai achar um outro jogador com tanta qualidade igual o Vitor Roque. Como briga esse cara e não baixou a cabeça pra ser o Enzo Dias não, velho. Foi maravilhoso, parabéns, Vitor Roque. O Enzo Dias vai lá que tinha que ser sido expulso, dá um totó nele na lateral e aí causa aquele alvoroço todo, mas o Vitor Roque foi pra cima e é esse tipo de jogador que a gente quer, que peita. Era esse jogador que tava fazendo falta pro Palmeiras. Que bom, Vitor Roque, que você veste a camisa alviverde. Que bom, Vitor Roque. Que satisfação de ter um 9 como você, Vitor Roque. Você é sensacional. Você tá conquistando a torcida do Palmeiras. Parabéns. E um golaço, hein? Primeiro gol do Palmeiras no segundo tempo. 2-1, golaço, tirando do Rafael lá no cantinho, gol de centroavante. Segundo gol do Palmeiras. Segundo gol do Palmeiras. Tinha que ser de quem? Tinha que ser de quem? Flaco Lopes. Esse aí, a avó dele, a mãe dele deve ter benzido ele, deve ter passado talco nele. Agora você vai ser iluminado. E foi. O Flaco tá vivendo a melhor fase dele no futebol desde que ele iniciou a carreira. É nítido isso. O Flaco tá sendo um jogador também espetacular. E quando a bola sobrou pra ele, tava meio apagado também no jogo, o Flaco Lopes, é verdade. Mas quando a bola sobra pra ele me faz aquele gol tirando do goleiro lá na bochecha esquerda do Rafael. Um golaço do Flaco Lopes. Ele cercado por 3 caras, ele dominou, teve frieza, levantou a cabeça e ó, lá no cantinho do Rafael. Parabéns, Flaco Lopes. Você merece estar na seleção argentina, cara. Você tá jogando muita bola, Flaco Lopes. Isso que tá acontecendo hoje é o que a gente tanto cobrava. Jogadores que decidissem jogos. E esses jogadores do Palmeiras, principalmente esses dois, Vitor Roque e Flaco Lopes, os dois estão levando o Palmeiras a ser campeão, hein? Anotem o que eu tô falando pra vocês. Esse Palmeiras tá com uma casca. Voltou a ser o Palmeiras do Antigo Testamento. Esse time do Palmeiras vence esse jogo contra o São Paulo. Isso muda temporada. Isso muda ânimo de elenco, gente. Esta virada é maiúscula do Palmeiras. Os São Paulinos vão ficar chorando, chorem à vontade, tá? Mas a verdade é que vocês perderam na bola. Vocês perderam na bola. Não foi o pênalti que condicionou a derrota de vocês, não. Vocês conseguiram tomar 3 gols pro Palmeiras em menos de 15 minutos. E aí, pra fechar a pá de cal, quase chegando no final do jogo, o Sousa entra jogando mais pela ponta esquerda, né? O Palmeiras jogando com jogadores espetados. O Sousa vai lá e faz o terceiro gol do Palmeiras com requinte de crueldade. Os caras já estavam pistola por causa de pênalti, não marcaram. Por que não expulsaram o Andrés Pereira? Mas eles só vê o lado deles, né? Os erros que teve a favor deles e contra o Palmeiras, isso eles não vê, né? O Bobadilla tinha que ser expulso, o Totó lá do Enzo Dias no Vitor Roque também, que merecia um cartãozinho vermelho, e o Abate Abel também não fez nada. Isso aí eles não vão falar, Palestrino. Fique em paz que isso aí eles não vão falar. Vitória merecidíssima do Palmeiras. Não, cara, se o Palmeiras ganhasse de 1-0 ou 2, a gente ia estar feliz do mesmo jeito, mas não ia ser com tanta felicidade que a gente está, da maneira que o jogo se condicionou. Parabéns ao Palmeiras e principalmente, hein? Olha, você que criticava o Abel, você que tá aí do outro lado falando fora Abel, eu não tô dizendo que a gente vai ser campeão não, tá? Porque futebol é uma caixinha de surpresa. Pode ser que bata o final do ano e a gente não leve Libertadores e não leve Campeonato Brasileiro. Aqui a gente não tem soberba não, soberba a gente joga pro outro lado lá, pra esses caras aí que são péssimos perdedores, que é hoje os São Paulinos. São péssimos, tá? Eu tava num grupo com amigos lá, até desculpa o desabafo, e os caras, zoando, nossa, vai dar ruim, hein? 2-0 só observando, não falando nada. Aí o Palmeiras empata, impressionante, é só o Palmeiras empatar, os caras começam a reclamar do pênalti. Tinha acontecido, 2-0 pro São Paulo, passou batido, ninguém tava falando de nada sobre aquilo. O Palmeiras empata o jogo, aí os caras começam a reclamar. Não é uma hipocrisia? Não são mal perdedores? Lógico que são. E chorem na cama que é lugar quente. Pode chorar à vontade, tá bom? Chore à vontade e eu vou dar muita risada durante toda essa semana. Eu não vou perder um programa esportivo hoje, porque eu quero ver a hipocrisia dos São Paulinos hoje, falando que foi roubado, que tá comprado pro Palmeiras. Você pode escutar, Palestrino, não entra nessa onda. A vitória do Palmeiras ontem foi maiúscula, merecidíssima. E tá na conta também, principalmente, do senhor Abel Ferreira. Ah, você que pediu fora Abel, hein? Ah, o Abel parece, hein?
parece que tá voltando seu Abel do Antigo Testamento. O Abel que muda jogadores e decide jogos. Palmeiras com 2-0 contra, consegue virar de novo, tá? De novo, me lembrou aquela virada contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. Me lembrou aquela virada, hein? Quando o Endrick pega a bola debaixo do braço. Ontem, quem pegou a bola debaixo do braço nos 90 minutos foi um cara chamado Vitor Roque e também sendo ajudado pelo Abel Ferreira, que fez aí uma baita de uma partida, escalou os jogadores que tinham que jogar e os jogadores que não jogaram bem, ele não teve medo, sacou os caras, mudou o time e o Palmeiras virou. Quero saber a opinião de vocês, tá? E a cereja do bolo, hein? Cereja do bolo. O Bahia ganhou do Flamengo. O Palmeiras nesse momento é líder e vai passar uma boa parte aí, eu acho que uns 7, 8, 15 dias na liderança, porque vai ter parada para data FIFA. E detalhe, Palestrino, com 2 jogos a menos comparados ao Cruzeiro e um jogo a menos comparado ao Flamengo. Se tem flamenguista também reclamando, falando que tá comprado pro Palmeiras, vocês vão ver isso aí de monte, mas não cai nessa pilha não, porque o Palmeiras tá monstruoso, criou casca de novo e tá fazendo a gente lembrar dos tempos áureos quando o Abel Ferreira chegou por aqui. Esse time tá com aura de campeão, Palestrino. Se a gente vai ser campeão, eu não sei, mas que tá com aura, tá. Criou uma casca do caramba. E fica o recado pros adversários. O Palmeiras é um time que luta os 90 minutos. É um time que não desacorda na partida. Pode até perder o jogo aí, primeiro tempo, uma parte do jogo. Mas o Palmeiras não desiste de suas partidas. E ontem, mais uma vez, o Palmeiras dá uma lição para o futebol brasileiro, para todos os seus adversários. Um time aguerrido, maravilhoso. Cara, olha, eu vou passar aqui à frente, porque eu tenho que mostrar uns vídeos para vocês. Já tô falando em 23 minutos aqui no Bruto. Eu tô muito contente, tá? Com essa vitória do Palmeiras, quero saber muito a sua opinião. Posta aqui nos comentários. Uma vitória maiúscula, era tudo que a gente cobrava do Palmeiras. Esse Palmeiras aguerrido, com casca. E esse Palmeiras vai brigar. Se vai ser campeão, não sei, mas que vai brigar por Brasileiro, por Libertadores, você pode anotar que vai, Palestrino. Pode anotar, porque depois da virada de ontem eu fiquei muito esperançoso e muito animado com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá, eu vou trazer 2 vídeos aqui para vocês. Um deles é esse aí que tá na sua tela, do Everton Guimarães, que, cara, é um dos jornalistas que eu mais admiro na imprensa brasileira quando se fala de futebol. Os caras zoam com ele lá no Jogo Aberto, dizendo que ele é o simpático de BH, e de fato é um homem muito simpático mesmo, torcedor fanático do Atlético Mineiro, só não admite, né, mas é torcedor do Galo, né, apaixonado pelo Galo. Mas pra mim, um dos caras mais coerentes, junto com o Chico Garcia, que é um cara que eu gosto, junto com o Gustavo Soler, que é outro jornalista que eu gosto também, tá? Então, o Everton Guimarães é um dos caras que tá na minha lista de melhores jornalistas que falam aí sobre futebol. E tá aqui, ó, o sentimento dele a respeito dessa virada do Palmeiras. Eu fiz questão de trazer pra vocês. Um detalhe que eu preciso dizer. Esse canal aqui, ele é family friendly, tá? A gente não gosta aqui, vocês podem perceber, eu não falo palavrão aqui, não estimulo ninguém a falar isso. O Everton Guimarães, ele fala alguns palavrões, já peço desculpas para vocês que estão aí do outro lado. Tirem as crianças da sala, mas eu preciso colocar esse vídeo do Everton Guimarães. Porque enquanto tem São Paulino reclamando de pênalti não marcado, a análise bem feita tá aqui e depois uma do Zinho, que eu vou colocar aqui pra vocês, que foi espetacular o comentário que ele fez lá pela ESPN. Eu sou obrigado a colocar aqui, porque pra mim é a melhor análise que teve desse jogo até agora. Vamos ouvir o Everton Guimarães, o que ele tem a dizer a respeito dessa virada do Palmeiras histórica. Torcer pro Palmeiras deve ser bom demais, porque o time é cascudo. Repito, o Palmeiras é foda. Porque o Palmeiras é mais time, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem mais qualidade de jogadores que estão dentro de campo no time titular e mais qualidade no banco também. E além de tudo isso, um treinador que, convenhamos, né, repito, o maior que já pisou em terras brasileiras. Não quero ter razão, é minha opinião, respeito quem pensa diferente, tá? E aí acabou acontecendo a virada. Isso aí
é sinal de compromisso de jogadores com a instituição, de jogadores com as ideias do treinador e de um treinador que tem todo o respaldo da direção do clube. Por isso que o Palmeiras é o que é. Por isso que o Palmeiras é favorito para ganhar a Libertadores e tá na briga, muito vivo. E o Palmeiras é foda, foda. Elenco cascudo, compromissado, o melhor treinador que já pisou no Brasil. Teve o pênalti não dado, tudo bem, eu considero. Mas o resultado final 3-2 de virada. 3-2 de virada. Um amasso do São Paulo no primeiro tempo, o Palmeiras deu a resposta. Fico imaginando no intervalo, sabe o quê? Fico imaginando no intervalo o Abel falando com os caras assim, ó, pior do que isso que vocês fizeram aí no primeiro tempo, vocês não vão fazer nem com muito esforço no segundo. Então tá aí, a fala do Everton Guimarães, peço desculpas já das palavras de baixo calão que ele soltou aqui, mas eu precisava trazer isso pra vocês, tá? Porque enquanto muitos da mídia vão ficar falando do pênalti que não foi marcado, tá aqui, ó, o Everton Guimarães reconhecendo que o elenco do Palmeiras é melhor, reconhecendo que o treinador do Palmeiras é melhor, reconhecendo aí a habilidade do Abel Ferreira de lidar com o elenco do Palmeiras, nessa mentalidade, né? Tomando 2-0 no placar para um dos seus maiores rivais aqui de São Paulo e chega num segundo tempo e vira esse jogo para 3-2. E as palavras dele, cara. As palavras dele, ele categorizou nos palavrões que ele disse aqui o que é o Palmeiras. E o São Paulino não vai admitir isso nunca. Mas essa aqui é a mais pura verdade. É um elenco de casca, segundo as palavras do Everton Guimarães. Quero saber o que vocês acharam. O que vocês ouviram aqui? Vocês concordam com o Everton Guimarães? Pega aqui, comenta aqui nos comentários. Quero saber muito a opinião de vocês. E agora, vou colocar para vocês a análise que vocês têm que ouvir e ver a respeito desse jogo entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, como vocês preferirem. Vamos lá, rapaziada, vamos escutar aqui o que o Zinho tem a dizer, enquanto aí os jornalistinhas da ESPN, alguns outros aí chorando, porque, o pênalti não marcado foi o que condicionou essa virada, a arbitragem horrível, tá tudo certo, a gente sabe que a arbitragem do Brasil não é de hoje, essa porcaria, essa lástima, mas tá aqui o que o Zinho tem a dizer sobre esse jogo e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Olha só. Acredito que aconteceu mais um escândalo hoje nesse jogo. Dá uma olhada, escuta essa aí. Entrevista ridícula, né? Que a maioria dos jornalistas lá parece cara com medo de perguntar para ele sobre a tática do jogo. Ó, ele tá falando aqui do Crespo, da entrevista coletiva do Crespo, tá? Anota aí. Sobre os erros, sobre a falta de criatividade dele, de mexer no time, de anular o time adversário. Nós não estamos falando que de um erro saiu um gol. Foram 3 gols do Palmeiras em menos de 45 minutos. Ele tem que responder sobre isso. Tá bom, já concordamos. O São Paulo foi prejudicado. Pênalti, pra mim foi pênalti. Tá? Mas depois disso ele tomar 3 gols, vendo a mudança tática que foi feita do treinador adversário, e aí vai pra coletiva e fala assim, não, hoje eu não vou falar de futebol. Não, porque eu nunca passei isso na minha vida. E a maioria dos jornalistas lá assim, ó, concordando. Legal. Não explica não fala nada não. Realmente, Palmeiras foi prejudicado, o São Paulo foi prejudicado. Não, esse pênalti aí, perdeu só por causa do pênalti. Peraí, gente. Peraí, estou aqui concordando. São Paulino, foi pênalti. Mas condicionar a derrota só por esse lance, não analisar o segundo tempo todo, o treinador do Palmeiras e nós aqui falamos, primeiro tempo, o São Paulo foi superior, amassou, o Palmeiras não se encontrou, não se achou, 2-0, né? Aí volta para o segundo tempo, logo com 3 alterações. E não tem que explicar o que enxergou do jogo, só vai ficar pautando o lance da polêmica. A melhor análise que eu vi até agora a respeito de São Paulo e Palmeiras. Os caras vão encher o saco por causa desse pênalti. E a gente vai estar aqui respondendo para eles. Chorem na cama porque é lugar quente. A gente vai ser canalha, desculpa da palavra agora, tá? A gente admite, foi pênalti pro São Paulo, arbitragem horrível, teve outro lance que o Andrés tinha que ser expulso, teve o lance do Bobadilha que tinha que ter sido expulso também, o Enzo Dias tinha que ter tomado vermelho também, e o árbitro, deixou passar tudo isso. Mas o São Paulino só vai lembrar do pênalti que não foi marcado, e também do pisão do Andrés Pereira. Mas a análise é essa aqui. Vocês não vão perguntar pro Crespo? Ô jornalistinhas aí da pauta azul, vamos dizer assim, vocês não vão perguntar pro Crespo de análise tática? Não vai falar? Nunca aconteceu com você isso, Crespo? É? Então vai lá atrás, lá em 2022, 2023, eu acho que, se não me falha a memória, você não era técnico de São Paulo. Olha as atrocidades que aconteceram
com erros de arbitragem que favoreceram o São Paulo no passado e os São Paulinos vieram encher o saco da gente, falar pra gente que a gente era chorão demais. Chupem vocês agora, tá bom? E a análise é essa daqui, Palestrino. Não vai nessa onda aí de maioria de jornalista que vai ficar condicionando, dizendo que o jogo aí, o Palmeiras venceu esse jogo por causa que a arbitragem favoreceu o Palmeiras. Não caiam nessa não. São Paulo tomou 3 gols. Não foi um não, não foi 2. Foi 3 gols em 45 minutos. 3. Virada histórica do Palmeiras e a gente vai estar aqui para valorizar demais, porque esse time é cascudo outra vez. Palestrino, vou parar de falar porque eu tô aqui empolgado demais. Se eu puder, eu vou fazer um vídeo de 3, 4 horas aqui só elogiando o Palmeiras, só elogiando a condição tática do Abel, tudo que ele fez pelo Palmeiras. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. Já viu um São Paulino chorando hoje? Eu quero saber. Coloca aqui nos comentários, Palestrino. E dessa forma, eu vou terminando por aqui essa edição de desabafo do Notícias Meu Verdão. Vitória maiúscula, vitória de time cascudo, vitória do Abel do Velho Testamento, vitória para unir a torcida de novo. Você aí que tá pedindo fora Abel, deixa isso de lado, cara. Vamos torcer pro Palmeiras, porque o Palmeiras tá fazendo o que a gente não imaginava quando a gente iniciou essa temporada. O Palmeiras começa uma temporada terrível nesse ano de 2025, mas tem uma virada histórica e tá jogando fino neste segundo semestre, sendo merecedor sim, candidatíssimo a título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Mas vamos jogo a jogo, sem soberba, porque é assim que nós somos. Quero saber muito o que vocês pensam de tudo isso, aproveita e se inscreva no canal, seu like é muito importante, Palestrino, e eu peço que o Papai do Céu abençoe demais a segunda-feira de vocês. Vamos tirar sarro sim do São Paulino, desse chororô que os caras vão protagonizar nessa segunda-feira. Já protagonizaram ontem, né? Começaram a chorar, chorem mesmo. Souza aí dos donos da bola, pode chorar. Chorem à vontade. Sgarbi, essa galera, Cicinho, chorem à vontade. E eu vou estar aqui de espectador dando risada da cara de vocês. Que o Papai do Céu abençoe demais a vida de vocês. Eu volto quando tiver mais informação do Palmeiras. E avante palestra!